Bem, meus irmãos, retornamos então às nossas aulas de Religiões Comparadas, bloco 1, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit de Varginha, Minas Gerais. Estamos falando do curso de, Teologia Inicial, nível básico, primeiro bloco de teologia, 6 matérias em cada bloco, são 6 blocos do curso básico, depois tem o intermediário, com mais 18 matérias, e depois nós temos o curso bacharelado com mais 12 matérias. E aí, feito essas grades todas, você pode fazer vestibular online e se inscrever e fazer o curso superior de teologia, se desejar. Nossas questões aqui são questões da Bíblia. Vamos entrar agora nessa parte de religiões comparadas. Primeiro, estamos estudando os mileritas, seguidores de Miller, ou adventistas do sétimo dia, depois de 1858, passaram para guardar o sábado. Na aula passada nós vimos sobre a literatura de Ellen White. Ela é uma das 4 maiores escritoras americanas em termos de literatura. Vocês viram aí que ela escreveu mais de 100 mil páginas, né? Os principais livros delas foram nomeados aí, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito e Um Caminho para Seguir, o Caminho a Cristo. É um dos mais difundidos que tem. A aula de hoje começaremos agora a examinar as ideias adventistas de acordo com a Bíblia. Vamos fazendo o debate agora, confrontando com a Bíblia as ideias dele. Então vai chamar Questões Adventistas. Essa vai ser a primeira aula das Questões Adventistas, que é a aula de número 9. Vamos começando então com essa questão de Levítico 11, capítulo 1 a 24. Aí diz assim lá, falando sobre os animais puros e impuros, deve ser. Destes, porém, não comereis. O adventista declara que Deus proibiu o consumo de certos animais. Por esse motivo, proíbe ingerir alimentos apontados na lei como imundos. Então, o adventista tem essa nuance, né? Essa dualidade. Ele segue o sábado, mas não segue a festa judaica. Ele segue a lei, mas não segue a lei, né? Ou segue a lei toda, porque diz Jesus que quem pecar no ponto da lei, pecou na lei toda. Ou eles viram judeus realmente, igreja adventista dos judeus dos últimos dias, ou a igreja adventista cristã, judia, né? Porque segue a lei judaica. Eles querem seguir o sábado, então sigam tudo que a lei prediz, porque a lei não prediz só o sábado, né? Aí aqui nos animais puros e impuros, eles dizem então que não podem comer certos animais porque são puros. O apóstolo Paulo fala o contrário, recomenda a liberdade de gestão de alimentos. Ele diz, quando ir ao mercado, comprar de tudo, igual se alguém vai escandalizar alguém, você não come, né? Fatores como a distinção entre animais puros e impuros na lei de Moisés, ou a procedência pagã da carne vendida no mercado, não deveriam preocupar a consciência dos cristãos. Olha o que ele diz. Todas as coisas são puras para os puros. Ele escrevendo a Tito, as cartas pastorais, ele diz isso. E o manjar nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comermos, nada nos falta. 1 Coríntios 8, versículo 8. Os fracos que fazem diferença entre alimentos, abstendo-se da carne e comendo legumes. Está lá em Romanos, 1 Coríntios. Paulo adverte ainda que a proibição de alimentos de outras dádivas e bênçãos de Deus é indício de origem demoníaca da doutrina de certos grupos religiosos, sectários e apóstatas, ao passo que os cristãos verdadeiros e fiéis recebem os alimentos e outras dádivas de Deus com ações de graça, santificando pela palavra de Deus e pela oração. E a própria questão do Pedro, né, quando estava em Jope, baixou aquele lençol 3 vezes com animais impuros, quadrúpedes, roedores, e ele disse que não comia impuro. Deus diz, não faças tu comum, impuro, ao que eu purifiquei. Atos 10, versículo 15. Segunda coisa, Levítico 16, versículo 1 a 22. O bode expiatório, que é os 2 bodes. Já falamos sobre isso, né? Ele fala que o bode expiatório é Satanás. Ali já foi falado aqui nas aulas anteriores, né? São 2 bodes, todos simbolizando a expiação de Jesus, né? Um bode é morto e o outro é solto. Então, não tem como o bode solto ser Satanás, o bode morto Jesus e o solto Satanás, né? Todos os 2 são tipos de Jesus, e isso fica bem claro aí, né? Levítico 16, 5 a 10 declara que era apresentado 2 bodes para a expiação do pecado. Satanás não é a oferta para o nosso pecado. Cristo foi quem carregou o nosso pecado. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e a nossa dor e levou sobre si. Isaías 53. Então não tem como você fazer isso, né? Comparar a Cristo, julgar nas costas do bode, né? Dizer que o bode é Satanás, né? Então, o Novo Testamento apresenta Jesus não só como remoção, propiciação, como também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás não tem nada a ver com isso, né? Seguindo avante, Números 14, 34.
Cada dia é representado como um ano. Falando lá, né, que durante os 40 dias que os espias correram a terra, agora vão pagar 40 anos no deserto. Com base nesse versículo e em outros, eles defendem a teoria do dia-ano. A teoria do dia-ano tem coisa que encaixa. Pedro diz, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas não é nesse caso aqui, não é prudente desenvolver doutrinas básicas da fé em cima de mera possibilidade. Né? Aquilo que for doutrina tem uma coisa para você discernir o que é doutrina e o que não é. Tudo que for doutrina, pega do Gênesis e vai no Apocalipse. Não bate. Está sempre concorde, sempre seguindo a mesma linha. Então, se a noiva é a igreja em Gênesis, é a igreja em Pentateuco, nos poetas, nos profetas, no histórico, até no Apocalipse. Não pode uma hora a noiva ser igreja, daqui a pouco já não é mais. Então, isso tem que ter congruência. Né? Deuteronômio 18, 20 a 22, fala, com soberba falou aquele profeta. Aí o Miller profetizou que a segunda vinda de Cristo ocorreria em 43. E depois passaram para 22 de outubro de 44, produzindo o conhecido grande desapontamento. Né? Todos esses movimentos, resposta apologética, todos esses movimentos demonstram sua falsidade, sendo reprovados quando aplicamos o modo de análise do Deuteronômio 18, de 20 a 22. Falando sobre o profeta, né? Quando cumprir, é profeta. Quando não cumprir, não é profeta. Então está na cara. Né? Isso aqui é um argumento contra eles mesmo. Não cumpriu as predições dele, então não são profetas. Deuteronômio 31, 21 e 26. Falando que colocasse dentro da arca, teria aquelas coisas que você já sabe, aquela vara de Arão que floresceu, um copo de um homer de maná, teria 10 tábuas da lei, mas do lado da arca ficaria as demais leis. Né? A Adventista declara que a lei escrita por Moisés, o Pentateuco, foi posta ao lado da arca. Né? Então a Torá foi colocada do lado da arca. Essa lei é chamada lei cerimonial e a outra então a lei moral. Resposta apologética, as duas tábuas de pedra colocadas dentro da arca continham preceitos da lei moral. O Êxodo 20 está lá, o decálogo, né? Mas o livro da lei de Moisés também continha preceitos morais. Uma das tábuas dos 10 mandamentos continha um preceito cerimonial, que é guardar o sábado. Isso é cerimônia. Jesus afirmou que 2 mandamentos citados no livro da lei de Moisés, que é considerado cerimonial, como o sabatista diz, constitui uma parte mais importante que é o resumo da lei. Então, Mateus 22, 37 e 39. Logo, não é bíblica a divisão entre lei cerimonial e moral. Não tem isso na palavra de Deus em lugar nenhum. É a lei, os profetas e os salmos. É a divisão do livro da Bíblia dos judeus, chamado Neviim, Ketuvim, Tanar. Né? Torá, Neviim, Ketuvim. É a lei, os escritos e os profetas. Esdras 7, 11 a 13. Por mim se decreta. Ele se pega a data aqui para contar as 2.300 tardes e manhãs a partir da data errada. Pegou no ano 457, quando na verdade o ano é 445. A data de 457 é errônea. A data do decreto para a reconstrução de Jerusalém é o ano 445. Isso todos os autores concordam. Só eles é que acordam que a data é 457. Conforme Neemias capítulo 2, versículo 1 a 6. O rei Artaxerxes autorizou Neemias a ir a Jerusalém para reconstruir a cidade no 20º ano de seu reinado, que começou em 465. 20º ano, então, é 445. Então, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial na condição de sumo sacerdote logo após sua ascensão. E não em 22 de outubro de 44. Quando eles falharam, frustraram todos os adeptos com a data marcada de 22 de outubro de 44, arrumaram a saída. Falaram que Jesus voltaria naquele ano. Como deu errado, falaram que ele voltou, mas não veio à terra, não. Ele foi para o santuário, para fazer a purificação do santuário. Isso não tem fundamento. Jesus falou com Maria André, não me segure, que eu tenho que ir no Pai. Foi no Pai, comunicou que havia libertado todos, pagou o preço, voltou, ficou 40 dias na terra e foi para a destra de Deus, onde está lá, sentado, intercedendo por todos nós. Ele não tem serviço de mais a fazer em lugar nenhum, né? Dizendo que ele foi para o santuário da terra, para o céu, passar a ensinar a doutrina do juiz investigativo. Jesus, no caso, estaria lá, no santuário, desde 1944, purificando o santuário. Né? Então, não tem fundamento algum. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 8. O livro da lei de Moisés, a lei de Deus. O Adventista declara que as expressões lei de Deus e lei de Moisés referem-se a duas leis distintas. A primeira colocada dentro da arca, o decálogo, e a lei de Moisés, no outro caso, a Torá, contém os mandamentos morais. 613 preceitos da lei dos judeus, né? E a segunda colocada do lado seria a chamada lei de Moisés. Resposta apologética. Os 10 mandamentos, declarados como lei de Deus, se encontram no livro da lei 2 vezes. A gente tem os 10 mandamentos em Êxodo 20 e tem repetido em Deuteronômio 5. É possível que a lei moral dos adventistas esteja incluída na lei denominada cerimonial.
Dizias que a lei moral é os 10 mandamentos. E a lei cerimonial é a Torá, é os livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E escrita por Moisés e colocada lá da arca, com preceitos inteiramente cerimoniais abolidos, né? Sim, o decálogo é repetido 2 vezes. Repetido em Deuteronômio, feito, dado no Sinai em Êxodo 20, repetido em Deuteronômio 5. A Bíblia esclarece que as expressões do livro da lei de Moisés e na lei de Deus indicam a mesma lei, não 2 leis distintas. Essa divisão da lei não passa de artificialismo. Em Neemias 10, 29, também as coloca como expressões sinônimas. A lei de Deus é sinônimo, nome igual, que foi dado pelo ministério de Moisés. Então nós vimos aqui as primeiras questões sendo combatidas, refutadas. Na outra aula iremos continuar com esses debates e essas refutações. Fica com Deus, a paz, tchau, tchau.